Ah, agora vem a cereja do bolo, né? Então, nós iremos fechar esse workshop com a nossa querida amiga Sunamita, que para mim é um presente de Deus. Se você ainda não fez o curso que ela tem online, chamado Professor Extraordinário, seja um professor extraordinário. Gente, eu sempre participo de cursos, retenho o que é bom. O que você acha que não está dentro daquilo que a gente ministra aqui, você joga fora. Mas olha, o que a Sunamita ministra, gente, é a palavra da verdade, sabe? E eu vou falar um negócio para vocês. Nunca, em tempo nenhum atrás, se teve tanto curso, tanto material rico da palavra de Deus para ministério infantil. Nunca teve um boom tão grande de ministério infantil como está tendo hoje. Mas a Bíblia fala também que a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos a oportunidade de aprender a palavra, de nos capacitarmos para ensinar as nossas crianças, para que a gente não seja pego de surpresa, sabe? Tem que estar preparado. Um professor extraordinário, ele está preparado em todo o tempo. Então, agora, com a cereja do bolo, se delicie um pouquinho mais, tá? Seja bem-vinda, Deus abençoe, viu? Bom dia ou boa tarde? Me perguntaram agora, né? Eu falei, bom dia, boa tarde, como vai? Tanto faz. Bom dia, boa tarde. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui na igreja da pastora Luana. Pela segunda vez, né? Nós já estivemos aqui apresentando o encontro de autores, promovido pelo Lidere Crianças, e que reuniu alguns autores do Ministério Infantil, e foi uma bênção, foi muito bom, nós fomos muito bem recebidos. Eu estou muito feliz com essa oportunidade e pelo tema, né, que foi Professor Extraordinário. Então, nós lançamos o curso Professor Extraordinário, sem pretensão alguma, não foi nada assim, esse curso não foi nada ultra planejado por mim, mas foi por Deus. Alguns aqui falaram, né, eu não queria estar na galera, não queria... Teve uma irmã lá que falou também, queria um bebê, mas eu estou nos juniores. Mas é Deus quem manda. E eu vejo o curso Professor Extraordinário foi exatamente isso. Foi um presente de Deus para os professores do Ministério Infantil, através da minha vida e para mim também, né? Porque quanto mais nós vamos ensinando, vamos ministrando, mais nós também aprendemos. Então, meu nome é Sunamita, essa é minha família. Eu sou mamãe do Benício e da Helena. Essa foto aí tá um pouquinho antiga, mas era que já tinha lá. E é bem bonitinha, né? A família, assim, aquela foto profissional, né? Hoje em dia, quem sai mais nas fotos são eles. A mãe normalmente em casa tá com um copo na cabeça, né? Já é outro esquema. E aí agora a Helena, ela vai fazer 2 anos, daqui a uma semana, e o Benício faz 4 anos em junho. Então, eles são um presente de Deus. Eu tenho 18 anos servindo no Ministério Infantil e sempre amei trabalhar com crianças, aprendi fazendo, aprendi na prática, aprendi com as minhas professoras do Ministério Infantil, que foram primeiramente as minhas inspiradoras. Mais tarde eu vim fazer a pedagogia e aí a minha visão mudou um pouco, porque tudo passou a ter projeto, objetivo geral, objetivo específico, né? Passou a ter uma visão organizacional melhor. Mas ainda assim, eu senti a necessidade de sentar aos pés de pessoas que tinham algo acerca do Ministério Infantil, experiências para falar e para me ensinar, porque eu vi que a pedagogia só não adiantava. Mais tarde eu descobri que nem precisa ser pedagogo para trabalhar com criança. Não, você não precisa ser pedagogo. Então isso não é uma preocupação. Se você não é pedagogo, não fique despreocupado, tá? Esse não é um pré-requisito, tá ok? Então, hoje eu tenho a felicidade de poder estar assim, ministrando aos meus filhos, de ter em casa o meu próprio laboratório, né? Porque enquanto eu falo, enquanto eu prego, eu também sou testada, eu também passo, né, pelas provações que todas as mamães, né, quando se tornam mamães aqui dentro
temos mulheres grávidas e passam. Então, assim, é aquele teste de todos os dias, testar teoria e prática. Mas, pela misericórdia de Deus, a gente tem seguido. Para mim é uma alegria imensa educar, e mais do que isso, educar para a vida eterna, que essa é a nossa missão. Na verdade, todos aqui estamos trabalhando com crianças dentro da igreja. Isso é um privilégio maravilhoso. Estar hoje aqui é um privilégio maravilhoso. Existem muitas pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Então, assim, pode virar para um lado e falar assim, ó, tá privilegiado. Olha só, olha esse ar-condicionado aí, ó. Tem gente que está com frio, gente. Porque apesar do Ministério Infantil ser um tema, hoje em dia, né, a gente tem muitas possibilidades, até por conta da internet, né, da informação. Nós vivemos na era da informação, então hoje tudo é muito rápido, né? Assim também como a troca de informação. Antigamente você tinha que estar lá, hoje tem pessoas, não é aqui não tem, mas tem pessoas que nem se dão o trabalho de entrar no Google, fazer uma pesquisa, só coloca no grupo aí. Alguém tem a pregação da Arca de Noé? Nem precisa, né? Não precisa nem você chegar e... Não, aqui não tem ninguém assim, né? Amém? Tem alguém? Se tiver alguém também não fala. Então, hoje nós temos várias possibilidades, mas ainda assim carecemos. Ainda assim, precisamos muito para alcançarmos. Os desafios são maiores, né? As possibilidades são maiores, as ferramentas são mais acessíveis, mas também com elas os desafios. A criança de ontem não é a criança de hoje. A criança que você era foi uma, e a criança que o seu filho é outra, a realidade é outra, e amanhã também vai ser. Então nós precisamos estar sempre se atualizando, né? Sempre se reciclando, porque nós estamos tratando da próxima geração. Então estar aqui nossa, parabéns para a igreja, para a pastora Eloana, por esse trabalho maravilhoso. Nós já conhecemos as salas, a estrutura, gente, que bênção, que alegria. Mas Deus, Ele quer usar vocês para o evangelismo e o discipulado pessoal, para que haja verdadeira transformação. E esse aqui é um começo, né? Muito mais Deus ainda tem para fazer, amém? Bom, então hoje nós vamos falar sobre um professor extraordinário. E o que seria extraordinário? Bom, extraordinário, aquilo que foge do comum, né? Excepcional, fabuloso, fenomenal, imprevisto, incrível, inédito, sensacional e uau! O extraordinário faz a gente dizer uau, que incrível! E aí todas essas palavras que foram citadas ali, né? Isso é extraordinário. A gente está numa época, numa era que todo mundo quer ser extraordinário, né? Quer viver o extraordinário. Nós aqui na igreja queremos o extraordinário de Deus, mas o mundo também quer viver o extraordinário, quer ser extraordinário em tudo que faz, alta performance, não é? Não é isso que quer falar? Todo mundo quer, mas será que nós, enquanto professores, será que nós realmente somos professores extraordinários? Então, algumas perguntas, são apenas duas. Você vai responder essas perguntas para você mesmo, tá? Mentalmente. Você é um professor extraordinário? Todo mundo aqui é professor? Levanta a mão. Quem é professor? A maioria, né? Então, você é um professor extraordinário? Será que seus alunos chegam na sua sala e falam: uau, eu quero ser igual a minha tia. Olha o lacinho dela amarelo, tudo amarelinho. Ai, olha a pulseirinha. Tia, eu também tenho uma pulseirinha igual a você, olha aqui. A minha pulseirinha, será? Vamos lá. Segunda pergunta. Você conhece ou já teve um professor extraordinário? Será que você tem aquele professor assim que você lembra? Eu tenho. Tenho alguns professores que marcaram a minha vida. Não necessariamente deve ser na igreja,
né? Mas é uma pessoa que realmente, assim, pegou na sua mão, te conduziu para uma ação, para uma transformação, uma descoberta. Então, é um passo para a gente se inspirar também, né? Agora, por quê? Por que ser um professor extraordinário? Tá querendo aparecer? Será que é para isso? Vamos lá. Extraordinário, será que é você pegar e preparar a melhor aula, com a melhor oratória, com os melhores recursos? Será que é isso? Aquele professor que, aquela aula foi excelente, será que é isso? Então eu queria passar o vídeo, tá? Um vídeo rapidinho, para a gente pensar por que nós temos que ser professores extraordinários. Por quê? A liberdade nunca está a mais de uma geração de ser extinta. O Evangelho nunca está a mais de uma geração de ser extinto. A nossa fé nunca está a mais de uma geração de ser extinta. Os valores familiares nunca estão a mais de uma geração de serem extintos. Extinção. Em apenas uma geração pode se perder muita coisa. A integridade, a honra, a pureza, as conquistas. Em uma geração pode se perder tudo. Eles passamos o que cremos, em quem confiamos, para quem vivemos. Quando passamos nossa fé, nos treinamos no caminho que devem seguir. Estamos a apenas uma geração de ver uma sociedade transformada, derrubando limites, estabelecendo conquistas, continuando a proclamar a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir. Precisamos edificá-los hoje, para não ter que evangelizá-los amanhã. Biblicamente, a responsabilidade de evangelizar, discipular e conduzir as crianças é de quem? Dos pais, da família. Ao longo da Bíblia, né, nós temos várias referências falando sobre isso. É responsabilidade dos pais. Mas olha, se hoje os pais terceirizam a educação para a escola, o que dirá a educação cristã? O que dirá o ensinamento da palavra de Deus? Né? Gosto muito de pensar e de ilustrar o tempo que a criança passa na escola e o tempo que ela passa na igreja. Ela passa todos os dias da semana, ela está numa escola, tendo todo o contato, toda a referência com outras crianças, né, com outras famílias, outras ideologias. E enquanto na igreja, quanto tempo é? Quanto tempo que nós estamos aqui? 1h30, 40 minutos, e aí você tem 1h30, mas não é 1h30. Até a criança chegar, sentar, receber todo mundo. Se você tem 40 minutos, então não é 40 minutos. Então você imagina a nossa responsabilidade, né? Então, se nós estamos aqui, nós estamos nos posicionando não só como alguém que trabalha e serve no ministério infantil, mas como foi falado aqui, influenciadores.
Então isso é muito sério. Nós temos uma responsabilidade também. E essa responsabilidade é de, junto com a família, levar a criança para Cristo, né? Então Cristo é o centro de todas as coisas. Ensinar a verdade da palavra de Deus. Mas tá, que verdade? Adianta a criança saber quem é Jonas, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Sofonias, sabe todos os versículos da Bíblia, mas não tem relacionamento com Deus. E é por falta desse relacionamento que muitas crianças se desviam. E aí a gente para e pensa, nossa, mas ele era pequenininho, estava na igreja, mas ele frequentava todas as escolas dominicais, todos os cultos, todas as festas, estava lá, e por que ele está no mundo? Porque faltou a base. Então a Bíblia, ela é a verdade absoluta. Nós precisamos ensinar a Bíblia como verdade absoluta, porque as crianças, elas estão cada dia mais expostas. Então eu gosto também de falar a minha época, né? Eu não sou tão velha assim, eu tenho 32 anos, mas eu lembro que quando eu cheguei no primeiro ano, 14 anos, e eu fui assistir a minha aula de filosofia, primeira aula de filosofia, o professor entrou na sala. Eu gosto de sempre citar, porque foi muito marcante para mim, e hoje as crianças são muito mais expostas. Ele entrou na sala com um livro enorme debaixo do braço. Que livro é esse? Era a Bíblia. E eu bobinha, né? O professor está com a Bíblia na mão, que legal. A escola secular sempre foi muito separada. A gente que é crente, parece que assim, a gente vive aqui, é crente, e aqui, sabe, como duas coisas separadas, mas... E a gente está ali, o adolescente junior, está tentando encontrar um sentido nisso daí, né? E aí chega ele e ele simplesmente abre a Bíblia em Gênesis 1. Ele começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você está lendo a Bíblia? Tá, legal. E ele leu o capítulo inteiro. E aí quando ele chegou no versículo 31, ele fez assim, ó. Bom, isso que vocês acabaram de ouvir é um mito. E assim... ele iniciou a aula de mitologia grega, né? Então, graças a Deus, eu tinha referências. Então, eu ia assiduamente na escola dominical, conversava com as professoras, perguntava, tinha muitas dúvidas e tal, com a minha família. Mas então, o que eu quero dizer? Isso lá atrás, com quantos anos? 14 anos. E hoje, recentemente, até compartilhei no Facebook lá, uma estatística com 66% de jovens que frequentam a universidade se desviam. Por quê? Porque aí quando você entra na universidade, você encontra a verdade, as ideologias, né? As pedagogias. E todas as pedagogias que a gente estuda, né? Elas são influenciadas por filosofias não cristãs. E qual é a nossa base? Está aqui. Então, será que nós podemos ensinar na igreja com os métodos humanos? Nós precisamos estar na igreja com os métodos de Deus, do próprio Deus. E é por isso que você precisa ser um professor extraordinário. Porque a sua referência não é uma outra pessoa, um estudioso, um pastor, apesar de nós termos, né, as referências, mas é o próprio Deus. E Jesus, ele foi um mestre extraordinário, um mestre por excelência. E quais foram os recursos que ele usou? Será que tinha celular naquela época? Será que tinha flanelógrafo? Será que tinha avental? Como ele usou? O que ele fazia? Como é que ele chamava a atenção? Como Jesus, apenas um homem, ele causou tanto impacto numa sociedade, no mundo, na história? Porque ele era extraordinário, porque ele era a própria personificação do ensino. Ele era o conteúdo, ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida, né? E ele é a própria metodologia. Quais eram os recursos? Os passarinhos. Ele ensinava no barquinho, e a multidão espremida, ele estava lá no barquinho. Ele ensinava a partir das necessidades das pessoas. Ele enxergava os problemas. E muitas vezes a gente quer receber as crianças e colocar todas elas numa sala e atender todo mundo.
E a gente não entende porque é um bagunceiro, porque é um disciplinado, né? Mas na verdade, nós estamos ali para um ensino pessoal, discipulado, a partir das necessidades da criança. E é por isso que nós precisamos ser extraordinários, porque Jesus, ele foi e nos ensinou isso. E é com uma geração, como foi mostrado no vídeo, com apenas uma geração pode se perder. Isso já aconteceu na Bíblia, né? Como Juízes, já aconteceu. E hoje em dia, cada vez mais, nós temos as influências. Evolucionismo? Não. São as ideologias de gênero. Recentemente teve o caso, né, do Fantástico aí, né? Gente, não interessa se ele abraçou ou não, se era pedófilo ou não, não interessa. O que interessa, o que eu fiquei pensando nisso tudo? Enquanto estava todo mundo falando do abraço, eu fiquei pensando assim, gente, é a Suzy ou o Rafael? Vocês estão se ligando? A emissora que ela quer enfiar, mesmo que seja por osmose, que é o transgênero. Que você não... Eles começam a reportagem com o quê? A pessoa nascida no corpo de mulher, mas homem. E aí a gente está falando do abraço e o quanto o problema é a massificação, a naturalização de uma coisa que é errada, que nem ciência é. Olha só. Então nós estamos à frente de um gigante, dos youtubers, né? As crianças que estão expostas em celulares. Então o nosso desafio é muito maior, formar discípulos para a glória de Deus. E aí tem uma referência que eu amo e gosto muito, Lucas 6:40b. Vamos ler junto? Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Será que seus alunos querem ser iguais a você? Mestre. O professor extraordinário, ele se importa com os seus alunos enquanto pessoas. Ele reconhece a necessidade da criança da salvação, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então a criança ela precisa ser evangelizada. Filho de peixe, peixinho é? Hã? E filho de crente? Não. Então a criança e a salvação ela é pessoal. Por isso, busca em Deus as ferramentas necessárias para alcançar o coração dos alunos para Cristo. O professor extraordinário, ele ensina com a mente e com o coração. É muito mais fácil nós darmos atenção para aquelas pessoas que nós conhecemos e amamos. Eu estou aqui. Alguns aqui me conhecem, mas muitos outros não me conhecem. Quem é essa Nanita? Mas se a pastora Eloana, por exemplo, chega aqui, já é outra coisa. O impacto é diferente. Se o Diego, o irmão Diego, quando eu cheguei, estava aqui, né? Era outra coisa. O impacto é diferente, né? Então, é muito importante que nós tenhamos e busquemos um relacionamento com os nossos alunos. Um relacionamento pessoal. Porque quanto mais relacionamento, afinidade nós temos, melhor será o nosso ensino. E então, eu trouxe aqui, para passar aqui bem resumidamente, uma forma de nós sermos extraordinários, né? E aí, que desenho é esse? É uma xícara, né? Quem gosta de chá? Quem conhece aqui a metodologia chá de gestão de pessoas? Não pode ter feito curso, né? Tem que ser voltado. Quem conhece? Bom, gente, as empresas, elas hoje avaliam o funcionário, avaliam as competências do funcionário através do chá. O chá é uma metodologia. O que seria o chá? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, antigamente, vamos pensar no professor. Eu trouxe essa relação para pensar tudo no professor. Antigamente, o professor ele era bem visto, né? Avaliava-se a competência dele através do seu conhecimento. Aquele que esbanja conhecimento, que fala e sabe de teologia e fala, né? Tem uma eloquência. Através do conhecimento. O
Conhecimento é o saber e também é saber o que fazer e por que fazer. Então, bom, esse aluno aqui, ele está com uma dificuldade, então já sei, esse é o caminho. Vou dar uma estudadinha aqui, então vou andar por esse. Agora, habilidades. O que são as habilidades? Saber como fazer, né? Então, as habilidades, existem habilidades que são naturais, que a gente já nasce com elas. Então, tem pessoas que têm a habilidade natural de tocar, né? Gente, eu acho lindo tocar violão, assim como eu queria aprender a tocar violão, mas tem uma dificuldade. Eu vou tocar, mas eu sei que se eu for parar, eu tenho que me esforçar, irmão, tocar violão, né? Depois, se tiver, você me dá mais aulinha, assim, entendeu? Eu tenho que me esforçar, mas tem pessoas que são naturais, só de ouvir, sabe? É fácil, já flui. Daqui a pouco já pega, já está tocando, não sabe nem o que é uma nota musical, está lá tocando. Depois, para aprender a nota musical, fica bem mais fácil, né? Aquelas pessoas que cantam, que já têm uma afinação. Então, aquelas pessoas que trabalham com artes, né? Existem muitos professores que dão excelentes aulas, mas não sabem nem cortar. Então, agora, quer dizer que você não vai aprender a cortar? Não, você pode aprender também. Quer dizer que eu nunca vou poder tocar violão? Não, eu posso tocar se eu quiser, se eu parar e me colocar como objetivo, um propósito. Eu vou entrar num curso, vou aprender a tocar violão, meu objetivo é esse, e então eu vou tocar. Então, as habilidades são muito importantes para os professores. Todos os professores precisam ter habilidades. Qual é a nossa habilidade? É ensinar, né? Então, não é só você ter o conhecimento. É muito importante você ter o conhecimento. Mas para que você seja um professor competente, você também precisa ter a habilidade de ensinar. E se você quiser ter outras habilidades, adquirir outras técnicas de contação de história, de música, teve uma irmã que perguntou, como que eu vou fazer com as crianças? Eu falo que o professor é pesquisador, né? O professor tem que pesquisar, lidar com, estar diante de um problema e pensar como eu vou fazer para passar por isso, para vencer esse problema, vencer esse obstáculo. O que eu vou fazer? Então, existem as habilidades que você vai adquirir e você só vai ser habilidoso através da prática, né? Então, ninguém chega assim, eu quero falar, como a pessoa fala bonito. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, mas você não tem vergonha? E eu fico lembrando lá antigamente, como ano passado, que eu ficava assim, Aí adquiri uma técnica. A minha técnica, a primeira vez que eu fui pregar, era fazer assim. Aí não parecia que meu braço estava tremendo. Pegava, fazia assim. E depois o quê? Com a experiência, com a prática, com ali você dando-se a oportunidade, você vai melhorando. E cada dia você precisa melhorar, né? E mais o quê? Qual a outra competência que precisa? É atitudes. E atitudes, dentro de uma empresa, é muito importante. Imagina um empresário, ele tem um funcionário que tem conhecimento. Esse funcionário, ele sabe muito. Ele tem habilidade, ele sabe fazer. Ele faz rapidinho, resolve o seu problema. Mas ele não tem atitude. Ele não faz. Então, ele não serve. Aí chega uma outra pessoa que não tem a habilidade, não tem todo o conhecimento, mas tem a iniciativa, tem a atitude, eu vou fazer. Então, a atitude ela é muito importante, porque depende de você querer fazer, você querer melhorar, querer transformar, tá ok? Então, temos aí o chá. Conhecimento, vamos ler junto? Conhecimento, habilidades e atitude. Vamos lá. Conhecimento, saber o que fazer e por quê. Então, o conhecimento ele é mais um treinamento teórico. Você não sabe, mas você pode aprender. Então, hoje temos várias ferramentas, vai ler um livro, vai fazer um curso online, vai fazer um curso presencial, o que você preferir. Mas vai, que o conhecimento, hoje em dia a gente não tem problema com isso não, só depende da gente mesmo. Depende de um treinamento teórico. Né? E as habilidades, elas podem ser naturais ou adquiridas, saber como fazer, e é um treinamento
prático. Então temos aqui o teórico e a prática. E as atitudes, ela já não é prática nem teoria, ela depende de você querer fazer. Então você precisa desejar, você precisa ser, não depende de mais ninguém, tá bom? Então uma empresa, ela avalia as competências do funcionário com esses 3 itens, ok? Então aqui, eu creio que todos vocês aqui têm esses 3 itens, vocês são professores super competentes, não? Eu creio que sim, mas existe uma coisa mais profunda, que é o quê? Aqui eu citei uma frase, né? Você é aquilo que faz continuamente. Excelência não é uma eventualidade, é um hábito. É uma frase de Aristóteles e é justamente isso. A gente tem que estar, eu falo até no curso que é 1% a criatividade, é 1% imaginação e 99% transpiração. Porque imaginar, ter uma ideia, é simples. Agora, executar a ideia é outra coisa. Então, aqui eu separei algumas referências para ler com vocês. Eu vou ler rapidamente, né, para trazer essa conceituação aqui para o nosso professor extraordinário. Em Romanos 2,7. Quem tiver Bíblia pode acompanhar também na sua Bíblia. Romanos 2,7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou se é ensinar, esmere-se no fazê-lo. Então aqui temos uma referência. Seu ministério é ensino, você precisa se dedicar, você precisa buscar conhecimento. Agora, o dia a dia, que a gente não vê, quem é que vê é Deus em você, né? É com você. E as habilidades? Efésios 4:7. Efésios 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E aí no versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, isso é uma habilidade. Você ser professor é um dom que Deus te deu, porque não é para qualquer um. Não é todo mundo que vai chegar numa sala e vai ensinar. Não é. Porque exige, né, muito. E a atitude, 1 Coríntios 10:31. Atitudes, olha só. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então a nossa atitude, primeiramente como cristãos, né, é fazer tudo para a glória de Deus. Como nós vamos pegar e exercer um ministério sem excelência, sem competência? Isso é pecado, né? E aí tem uma outra coisa que eu trouxe aqui, que é o chama. E o que seria chama? Aí eu coloquei um foguinho aqui, a chama. Gente, para ser professor competente, você pode ser um professor competente. Já viu aquele professor competente que chega, fala sobre tudo, a Bíblia te ensina ali, ele tem habilidade, ele tem atitude correta, né? Mas é diferente quando você tem um professor com chama, porque a chama é um toque, né, bem diferencial. A chama, o que seria a chama aqui? Vamos ler junto? Motivação e o A de amor. Então, o professor que tem chama, primeiramente ele é um professor motivado. E essa motivação, ela não é uma motivação extrínseca, que é de fora para dentro. Ela é uma motivação intrínseca, que é de dentro para fora. Quando você está movido adequadamente para ensinar, você tem aquele comprometimento, a chama, o amor.
É totalmente diferente a sua atitude, a sua metodologia, tudo que você faz, a sua prática, ela é completamente diferente, porque você está motivado, é diferente de quando você está ali, eu estou lá porque a pastora Luana me chamou, né? Aí não tinha ninguém, eu estou lá. Essa pessoa certamente vai ser um peso. É bênção também, porque a gente tem um ministério, né, que não é o mais procurado, na verdade ele é o último procurado, não é o melhor, né? Vamos dizer assim, mais conceituado, né? Mas, se você estiver motivado, veja assim, eu falo isso porque muitos professores reclamam das condições, da falta de investimento do pastor, e que não tem material, e que não tem isso, e que trabalha sozinho e tal. E a lista de reclamações, ela é gigante. Mas quando você está motivado, quando você tem chama, nada disso vai ser um problema para a sua aula. Você vai querer arrumar a turma. Você vai querer arrumar a turma. E se tem 3 alunos na minha sala, só tem 2. E quando não tem 2, é 1. Vou dar só para uma criança? Não, junta todo mundo. Gente, cadê as suas crianças? Tem criança em tudo quanto é lugar. Cadê? Começa com as crianças da igreja, começa com os pais. Então existe um trabalho de formiguinha, mas que quando é realizado, as crianças comparecem. As crianças vêm com alegria, não precisa de muito. Você não precisa do melhor recurso, você não precisa do melhor espaço, mas se você estiver ali bem preparado para dar sua aula, a criança ela vai gostar e ela vai voltar. Então, em Efésios 4:12, está escrito o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem precisa se aperfeiçoar? Os santos, somos nós, o tempo todo. Nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos estar motivados adequadamente, buscando o aperfeiçoamento dos santos, né, para a edificação. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos no Ministério Infantil para servir. É para servir porque um dia nós fomos salvos, fomos santificados, estamos em processo de santificação e agora nós temos que servir. Se não fosse aqui, seria no louvor, seria com os adolescentes, seria em qualquer outro ministério. Mas nós, como Igreja de Cristo, temos que servir, e o nosso serviço, a base dele é o quê? É a evangelização e o discipulado. E o amor? 1 Coríntios 13:13, vocês conhecem, né? O amor que fala assim, tem que ler o capítulo todo, um capítulo maravilhoso que fala do amor. O que é o amor? O amor que não busca os interesses. Esse amor que você, professor, precisa ter. Não é porque a criança é bonitinha, não é porque ela é cheirosinha. E se vier uma criança cheia de remela, o que você vai ser? O que você vai fazer? E se parecer uma criança cheia de piolho, o que você vai fazer? Se você não tiver amor, não vai adiantar nada. Então é o amor que nos move, o amor que não busca os interesses. Hoje a gente pensa no amor. É muito fácil a gente amar quem nos ama, né? A gente pensa na relação de troca. Então assim, eu amo tanto minha família, eu amo tanto meu esposo, eu amo tanto a minha amiga, eu amo tanto o pastor Luana, que bom estar com você. Mas e se não ligar? Não me ligou. Nem percebeu que eu faltei. E aí? Então esse é o amor, né? E da mesma forma para com as crianças. Então, o professor excelente não é o extraordinário, falamos do professor competente. O chama é o professor excelência no Ministério Infantil. Ele é mais do que competente. Vamos ler junto? O professor excelente é mais competente. Ele tem chama, conhecimentos, habilidades, atitudes, motivação e amor. O amor e motivação traz chama para a prática do professor e o torna excelente. Então, se você tem chama, parabéns! Você é um professor excelente. Agora, para você ser extraordinário, você precisa
ter chamado. Simplesmente assim. E o que seria essa palavrinha? O que seria o D? Dependência de Deus. Você precisa sim ser competente, tá? Vamos parar com isso, porque os principais têm que ser para os adultos, e para a criança pode ser o despreparado. Para a criança é aquele que ainda não se achou. Vamos parar com isso. Você precisa ter tudo isso: conhecimento, habilidade, atitude, tudo isso, ser competente e excelente. Mas acima de tudo, você precisa ser totalmente dependente de Deus. E vamos ler então em 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, quando nós estamos no ministério e nós realmente desencaramos e vestimos a camisa para o ministério, muitos desafios irão surgir, né? E muitos desafios mesmo. Mas se Deus te chamou, Ele é fiel. E Ele vai fazer. A resposta vem dele, não é sua. O seu conhecimento não é nada, sabe? Agora, a gente também precisa pensar que a maioria dos professores de ministério infantil, eles estão no rádio. Vocês já viram? Imagina agora a cena de um iceberg. Fecha os olhos, imagina um iceberg. Um iceberg. E aí, o que aparece no iceberg? A pontinha, apenas a pontinha. A maioria dos professores está ali apenas na pontinha. Mas precisam se aprofundar. Se aprofundar, porque é lá no profundo que você vai encontrar a maior parte. A pontinha só que aparece, mas a maior parte do iceberg está no profundo, a gente não vê. Então é ali no profundo. E a gente só vai conseguir isso com o chamado, com a dependência de Deus e em oração. Precisamos ter uma vida de oração. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, a gente pode ter toda essa lista aí. A gente pode ser competente, pode ser excelente, mas para que nós sejamos extraordinários, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus e termos uma vida em oração, termos uma vida contínua. Não adianta a gente querer que nossas crianças orem, que nossas crianças se relacionem com Deus, se nós mesmos não nos relacionamos, se nós mesmos não nos colocamos na total dependência de Deus, né? Então o chamado, ele é sem dúvida o diferencial do professor extraordinário. E o professor extraordinário, ele ensina com a sua fala, com a sua mente, com o seu corpo e também com o seu coração. Ele depende de Deus. Ele tem uma vida de oração e desce no nível do aluno, fazendo o difícil tornar-se simples. Então é descer no nível. Esse é o professor. Ele se espelha no mestre dos mestres, que é quem, gente? Jesus. E ele ensina para transformar vidas. E só quem pode transformar vidas é Jesus. O nosso alvo é o quê? O nosso alvo é o céu. Nosso alvo como professor de crianças é levar crianças ao céu. E este alvo é a razão do nosso ministério e prática pedagógica e organizacional. Tudo que fazemos no Ministério Infantil deve ter o objetivo de formar nas crianças o caráter de Cristo. E se não for esta a razão, todo o nosso serviço é em vão. E então, vamos acertar o alvo? Amém. Então aqui o meu contato ali, se vocês quiserem anotar, o canal também, Fala Sunamita, e o curso online, se alguém quiser participar. Temos aqui alguns alunos, né, que participaram, bênção, e a gente vai
um pouquinho mais à frente abrir uma nova turma. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da Sunamita, seu esposo que está sempre carregando bolsas, malas, intercedendo, parceiro. Que coisa linda ver essa família servindo ao Senhor. Sunamita serve ao Senhor desde pequenininha, fez missões. O esposo dela conheceu ela assim na igreja, mas fez missões com você, né? Glória a Deus, uma família super envolvida. E apesar de ter 2 filhos, tem tempo para o ministério. Que a gente sabe que quando a gente tem criança é um pouco difícil, né? Mas eu sempre falei para Deus que o meu filho nunca seria um problema para mim, algo que me paralisasse. E eu fico pensando, eu tenho um filho, e eu falei isso, a Sunamita tem 2. E toda a família dela é envolvida na obra do Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos orar pela Sunamita e honrá-la. Vamos levantar, estender as mãos para cá. Pai querido, queria chamar o seu esposo. Vem para cá, vem. Ele não gosta muito não. Vem. Tão amado, gente. É um presente de Deus ter a amizade da Sunamita. A gente sempre está conversando, uma hora pela outra, né, Su? Amém. Fica aqui ao lado da sua esposa. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te engrandecemos. Senhor, como é especial a tua presença, como é bom o teu Espírito. Como eu costumo falar, doce Espírito, tu és o nosso amigo, tu és aquele que nos direciona, que nos guia, que nos conduz à verdade. Pai, obrigada pela amizade dessa família. Pai querido, eu quero declarar, nós aqui como igreja queremos declarar que não faltarão coisas nem pequenas e nem grandes na vida da Sunamita e de sua família. Pai, nós declaramos, Senhor, que o coração dessa família, que as mãos dessa família sempre vai ser para te servir, Pai. Guarda a casa da sua filha, guarda a casa, Senhor, os pais dela, os pais do esposo, Senhor, guarda a família, meu Deus, livra-os do mal, Senhor, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, que tudo que essa família fizer, Senhor, Pai, que seja para a glória e honra do teu nome. Pai, eu sinto no meu coração, no meu espírito, Senhor, de declarar, Senhor, que o Senhor vai dar a direção certa para essa família, para aquilo que eles estão pedindo, Senhor. Pai, que eles estejam sensíveis à tua voz, sensível, Senhor, nesse novo tempo que o Senhor tem para a vida deles, um tempo de crescimento, um tempo, Senhor, que o Senhor quer usá-los mais ainda. Pai, desafios vão vir, mas eles podem ficar tranquilos porque o Senhor está à frente. Pai, obrigado, Senhor, por suprir cada necessidade dessa família. Nós os abençoamos em nome de Jesus e queremos te agradecer. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Glória a Deus. Muito obrigada, porque, glória, como é bom, como é bom. Opa, vem, vem, vem. Como é bom, como foi bom estar aqui essa manhã e um pedacinho da tarde com vocês. Desculpa ter passado um pouquinho do horário, mas eu tenho certeza que você está saindo daqui alimentado espiritualmente. Então, muito obrigada. Nós declaramos em nome de Jesus um excelente retorno para vocês. Vocês, todos nós, estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Mal nenhum chegará à nossa casa e os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos guardar. Seja abençoado, seja ricamente próspero em todas as áreas da sua vida. E eu declaro que a partir de hoje, dons e talentos que você não estava atentando para aquilo que Deus estava fazendo, vai começar a florar em nome de Jesus. Nós declaramos isso sobre a vida de vocês e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada, viu? Deus abençoe, bom retorno.